Deus está presente neste lugar, amém? Boa tarde, povo de Deus. Que dia especial estamos passando aqui na presença do Senhor e quantas bênçãos estão sendo derramadas. Quanta coisa a gente poderia falar numa tarde como essa. Estava conversando aqui com o pastor Everton, que é um grande amigo, um homem de Deus. Dá vontade de falar tanta coisa e o tempo não permite, mas enquanto está 0-0 ali eu fico tranquilo, viu, pastor? E aí a gente segue em frente para refletir um pouquinho sobre as novas gerações. Todos nós aqui trabalhamos com as novas gerações. E nós vamos estudar um pouquinho agora nesse momento da parte da tarde. Vai ser uma palestra, talvez em alguma parte com um pouquinho mais de um teor de sermão. Talvez tenha desconfigurado um pouquinho. Vamos ver na sequência como que nós vamos conseguir aqui avançar. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema agora nessa parte da tarde. Essa é uma matéria que eu leciono no seminário de teologia para os alunos do primeiro ano, em um semestre. Eu vou tentar, estou tentando pensar alguns pontos, naturalmente, para trabalhar aqui em 40 minutos, 50 minutos com vocês. Mas nós pedimos a orientação de Deus e Ele nos conduz. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Feche seus olhos, assim como você está, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado e santo, não ousamos começar, Pai, essa reflexão ou abrir a palavra sem pedir a orientação e a direção do Senhor. Nesse momento, Pai, de alguma maneira sobrenatural, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, que possamos crescer como líderes e sermos agentes e instrumentos do Senhor para abençoar as novas gerações. Silencia o nosso coração, as nossas preocupações, talvez alguma distração, que nesse momento possa haver uma conexão muito fina e poderosa entre o céu e a terra, que possamos ouvir da palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos avançar aqui então, e eu quero avançar lendo um texto da Bíblia, e eu falo isso para os meus alunos de teologia. Essa é a principal referência quando nós vamos estudar novas gerações, é a palavra. Quando nós fazemos o início desse semestre, eu estudo a introdução na palavra, depois novas gerações no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, depois no Espírito de Profecia, e aí nós vamos passear por outros lugares com essa base e com esse filtro. Deuteronômio capítulo 29, verso 22, nós vamos abrir a Bíblia em alguns textos diferentes. Eu convido você a estar atento aí com a sua Bíblia, quer seja física, assim como a minha, ou talvez num dispositivo eletrônico. Nós vamos fazer uma rapidíssima introdução sobre aquilo que a Bíblia fala sobre novas gerações, com base nesse texto. Deuteronômio 29, verso 22, diz: Então dirá a geração vindoura, ou seja, a nova geração: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor terá afligido. Esse texto fala sobre novas gerações, e quando ele fala sobre novas gerações, ele destaca num contexto mais amplo quem são as novas gerações. Quem são, segundo esse texto? Os filhos, ok, e quem mais? E os estrangeiros. Olha o que esse texto está dizendo: então dirá a geração vindoura, a nova geração: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas. Esse estrangeiro poderia ser uma pessoa de idade mais avançada. Num contexto mais amplo, numa aplicação qualitativa, a Bíblia fala sobre novas gerações como todos aqueles que não tinham conhecimento de Deus e passam a ter o conhecimento de Deus. Inclui as crianças que começam a ter consciência e aprender, mas inclui também o estrangeiro de terra longínqua que entrava em contato com o povo de Deus e o conhecia. A Bíblia usa então a palavra geração também de maneira qualitativa, ou seja, aqui existem várias gerações diferentes, pessoas de diferentes gerações, mas poderíamos falar que todos aqui fazem parte de uma geração de líderes da Paulista Oeste.
num aspecto qualitativo. Então, quando olhamos para a Bíblia utiliza o conceito de gerações, de novas gerações, num sentido mais amplo, mas a maior parte das vezes ela usa num sentido mais específico, e é esse o nosso tema aqui. No sentido mais amplo, pega todos aqueles que não tinham conhecimento de Deus e passam a tê-lo, inclusive as crianças. Mas num sentido mais específico, a Bíblia trabalha em vários textos com aqueles de tenra idade, com os mais novos, aqueles que vêm uma geração subsequente, e a gente vai apresentar isso em alguns textos de maneira bem rápida. Juízes, capítulo 2, verso 10, pode abrir aí na sua Bíblia. Juízes, capítulo 2, verso 10, olha o que diz nesse texto, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera em Israel. Está falando de uma outra geração que se levanta num tempo subsequente, ou seja, os filhos, os mais jovens. Olha esse texto de Joel, vai lá para o finalzinho do Antigo Testamento. Depois de Oséias, Ezequiel, Daniel, Oséias, aí você chega em Joel, capítulo 1, verso 1 a 3, diz: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então nós vemos a Bíblia usando num sentido mais específico. A maior parte das vezes que a Bíblia utiliza essa palavra geração, ela utiliza nesse sentido mais específico, falando a geração como uma geração subsequente, os filhos, aqueles que têm tenra idade, os mais novos, ok? Mas precisamos afirmar que nova geração não é apenas isso. Geração não é apenas um grupo de pessoas que vivem em um mesmo momento histórico, não é apenas isso. Pertencer a uma geração mais do que viver na mesma década que um grupo de pessoas de faixa etária similar é interpretar as experiências da época de forma semelhante. Ou seja, é um grupo que nascem em uma mesma época, por isso tem a potencialidade de presenciar os mesmos eventos, os mesmos acontecimentos, as mesmas experiências, mas sobretudo eles processam esses acontecimentos ou experiências de forma semelhante. Perceba que fazer parte de uma geração não significa apenas estar dentro de uma ou duas décadas. É isso, mas é principalmente a capacidade de processar de maneira semelhante, não igual, de maneira semelhante os mesmos acontecimentos. Geração não é um simples conjunto de pessoas que nasceram no mesmo ano ou mesma década. Geração é um conjunto de pessoas que nasceram mais ou menos na mesma época, mas mais importante do que isso, partilham experiências e o quê? Leituras de mundo, é o que nós falamos de manhã. Existem eventos, acontecimentos que impactam a geração. Toda geração tem os eventos que aconteceram no mundo que impactaram a sua geração. Vou dar um exemplo de algo que eu lembro nitidamente, eu consigo ver a cor do local onde eu estava, na cozinha da casa dos meus pais, quando eu vi a primeira imagem daqueles aviões 11 de setembro se chocando contra as Torres Gêmeas. Você não pode pensar que uma pessoa com 30 anos conseguia processar aquele acontecimento da mesma maneira de uma criança de 5 anos, de 8 anos. Eles vivem no mesmo período da história, mas eles são de gerações diferentes, principalmente porque eles têm o potencial de interpretar, de ler, de analisar, de processar aquilo que está acontecendo de maneira diferente. Dessa forma, várias gerações, elas coexistem ao mesmo tempo. Hoje nós temos 6 gerações, segundo os últimos estudos, que coexistem ao mesmo tempo.
Embora a época seja a mesma para todos, existe uma maneira diferente entre as gerações de processar, de ler e de interpretar experiências que são semelhantes. Em resumo, indivíduos de gerações diversas, no mesmo momento histórico, tendem a possuir crenças, valores e comportamentos diferentes. Uma geração ocupa o lugar de outra geração e, conforme a sua capacidade de processar os acontecimentos, ela vai ter uma leitura de mundo que vai ajudar e vai mover ela a ter um comportamento. E isso, segundo a Bíblia, eu não vou ler os textos porque não vai dar tempo, vai fazer ela ser considerada uma geração boa ou má. Nós temos alguns textos na Bíblia, e não vou citar agora, como já mencionei, devido ao tempo, poderíamos fazer aqui um estudo exaustivo, que fala se uma geração era justa, boa, e usa a expressão uma geração má e incrédula. Um exemplo é Hebreus 3:10, falando sobre a geração do deserto, uma geração má, uma geração incrédula. Não quer dizer que quando a Bíblia fala que uma geração é incrédula, não há uma pessoa boa nessa geração. E também não quer dizer que quando a Bíblia fala que uma geração é justa, não exista uma pessoa má. Está falando da característica como um todo de uma geração. Nós vamos destacar aqui nesse momento essas 6 gerações. A geração silenciosa, o veterano, o baby boomers, geração X, Y, Z e a geração alfa, que ainda está em análise. Talvez você se identifique em algum momento. Acho que na primeira ninguém, viu? Mas se tiver alguém aí que você acha que é dessa geração, dá uma cutucada aí nessa pessoa. Porque essas pessoas nasceram do ano 1920 a 1940. Hoje tem de 84 a 104 anos. Quais foram as maiores influências sobre essa geração? Segunda Guerra Mundial, era Vargas. Quais são as características dessas gerações? Eu vou passar por isso aqui rapidamente, não tem como a gente trabalhar aqui cada item, cada detalhe. Você pode pesquisar sobre isso, colocar na internet, tirar suas dúvidas sobre os acontecimentos. Nós precisamos avançar aqui rapidamente. Quais são as características? Cresceram entre 2 guerras mundiais. Será que isso impactou essa geração? É claro que impactou essa geração. E foram educados para a disciplina rígida. Tem o amor à pátria como um valor absoluto. No trabalho, valorizam um comprometimento. Próxima geração, os baby boomers. Sabe por que eles têm esse nome? Porque após a Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão de bebês. Soldados voltam da guerra, cheios de saudade. Há uma explosão de bebês. Influências. Bom, essa geração nasceu entre o ano 1940 e 1960. Hoje tem de 64 a 84 anos. As maiores influências dessa geração que aconteceram enquanto eles eram jovens. Pós-Segunda Guerra Mundial, início do regime militar, Guerra Fria, contracultura e movimento hippie. Quais são as características dessa geração? Uma geração idealista, combativa, uma geração disciplinada e com espírito coletivo, responsável por iniciar as lutas por direitos civis e políticos. Concentram hoje grande parte da riqueza mundial, está com essa geração. Grande parte da riqueza de todo mundo está aí com essa geração. E as principais tomadas de decisões ao redor do mundo também ainda está na mão dessa geração. São políticos, formam alianças para atingirem os seus objetivos, medo de um mal incerto e um futuro hostil. Por que eles têm medo de um mal incerto? Porque é a geração pós-guerra. E só quem passou por uma guerra sabe o que significa passar por uma guerra. Ninguém volta normal de uma guerra. Ninguém. É uma geração, por isso, que tem um mal incerto e um futuro hostil, dificuldade em limitar a desconfiança e a suspeita, buscam por segurança pessoal e coletiva. É uma geração que vem após a guerra. Funcionários fiéis às organizações em que trabalham e que valorizam o crescimento profissional, mais resistentes às mudanças, priorizam estabilidade e segurança, que foi tudo que não tiveram durante o período de guerra. Próxima geração, geração X. 1960, nasceram entre 1960 e 1980. Hoje tem entre 44 e 64 anos.
Tô vendo que tem mais gente aí se identificando, né? Estão se alegrando. Influências. Fim do regime militar. Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Diretas já, contracultura e movimento hippie, surgimento da AIDS. Quais são as características dessa geração? Geração X é mais cética em relação a autoridades e governantes. Perde um pouco do senso coletivo e se torna mais individualista e competitiva. Medo de perda da liberdade, dificuldade com o regramento e padrões gerais, busca excessiva por direitos, busca pela estabilidade e conforto, por isso, mais consumista. Entendem cargos hierárquicos como resultado de esforço e mérito. Vem o trabalho como fonte de renda apenas. O trabalho é importante para ele me fornecer a renda que eu preciso. Tendem a ter resistência às novas tecnologias, possuem um raciocínio linear e valorizam a experiência. Amigos, quando nós vemos essas características, nós estamos falando de modo coletivo. Não quer dizer que todas as pessoas da geração são exatamente assim. Tem algumas que transitam, inclusive. Tem pessoas de gerações que são bem mais antigas, que possuem algumas características das gerações mais novas. Mas isso aqui são características gerais, coletivas, de cada uma dessas gerações. Próxima, tem muita gente que vai se encontrar aí agora, hein? Geração Y. Aqueles que nasceram entre 1980 e 1995. Jogaram Atari, Master System, Mega Drive e viram a chegada do PlayStation. Deve ser essa geração aí. Viram esse computador aqui, alguns. Alguns viram até o da tela verde. Viram, né? Ok. Quais são as influências sobre essa geração? Redemocratização do Brasil. Essas pessoas lembram de quando entrou em vigor o Plano Real, a cartelinha de conversão. Não entrega não, olha o sorriso. Não se entrega não. Globalização, e essa geração viu chegar o surgimento da internet. Dizem que essa geração pegou o melhor do mundo antes da internet e pegou o melhor que tinha depois da internet também. Características. Essa é a última geração a conhecer o mundo sem internet. Eu lembro, quando eu era moleque, pequeno, novo, o que era brincar e me divertir sem existir internet. Eu lembro que era isso. E não era ruim não, viu gente? Era muito bom também. Quem aqui passou a infância sem internet? Deixa eu ver a mão aí. Oh, glória a Deus! Essa geração é a última geração. É a última geração a conhecer o mundo sem internet. Flexíveis a mudanças, ávidos pela inovação e pelos desafios das transformações. Para eles não importa tanto a estabilidade, sim a paixão, a ousadia, a experiência. Prezam pelo trabalho, pelo prazer no trabalho e buscam ascensão profissional. Ou seja, essa geração não quer mais apenas do trabalho o sustento, como era a última. Quer ter o quê? Quer o sustento, mas quer ter prazer trabalhando. Quer ser feliz fazendo o seu trabalho. Valorizam a competência mais do que a experiência. Sua identidade já não se limita mais ao lugar onde vive e a sua mensagem alcança muito mais que um círculo de amigos. A internet transformou os milênios em cidadãos globais. Transformou, eles não nasceram assim. Eles são estrangeiros para o mundo virtual. São questionadores e preocupam-se com questões sociais e ambientais. São multitarefas e sentem-se à vontade com as novas tecnologias. Por quê? Porque na sua infância eles se adaptaram à chegada da tecnologia, eles têm facilidade para se adaptar. Eles também são caracterizados como imediatistas. Já que viram o mundo acelerar, eles querem ter o que desejam o mais rápido possível. Com isso também aumentam os níveis do quê? De medo e ansiedade dessa geração que enfrenta sérios problemas psicológicos.
modo de pensar complexo, não linear, pensam em várias coisas misturadas ao mesmo tempo, muitas vezes fragmentado, que reflete o meio que eles mais usam para se relacionar e se expressar, a internet. Isso resulta também em uma identidade fragmentada, que tem correlação com a modernidade líquida de Bauman, como citamos hoje, uma identidade mais fragmentada. Essa geração tem desafios, boa parte dessa geração está aqui. Próxima geração, geração Z. Hoje tem entre 14 e 29 anos. Quem é dessa geração? Deixa eu ver aqui. Olha, tem bastante gente também. Vamos lá. Empolga a gente, né? A gente quer comentar sobre a nossa geração, nosso período, mas presta atenção aqui, ó. Influência sobre essa geração. 11 de setembro. Terrorismo e insegurança mundial. Crises econômicas mundiais. Evolução da internet. Se você dessa geração perguntar para o outro como foi o surgimento da internet, as primeiras vezes que eles utilizaram, a maior parte vai falar para você que utilizava a internet depois da meia-noite. E eles estão rindo e vocês nem sabem por quê. Porque a internet era discada. Se você usava a internet, não conseguia usar o telefone de casa. Se usava o telefone, não conseguia usar a internet. E após a meia-noite, cobrava só um pulso. E aí você podia utilizar à vontade. Tá lembrando, né, irmã? Ô, irmã, tá indo longe. Essa geração, ela já tem outra internet. Tem uma internet 2.0 e a internet móvel. Antes, a internet estava fixa a um local, a uma sala, a um quarto. Essa geração tem internet no bolso. Leva para todo lugar. São nativos digitais. Eles já nasceram nesse contexto, eles não foram ensinados. Eles não sabem o que é um mundo sem internet, eles são nativos digitais. Não entendem a vida sem internet. Estão conectados todos os momentos em todos os lugares. Inovação e velocidade são partes naturais da vida. Eles são extremamente ágeis, multitarefas e capazes de absorver uma grande quantidade de informações. Têm influenciadores digitais como referência. Buscam constantemente por novidade e intolerância a frustrações. É uma geração que tem mais dificuldade com frustrações. Se a geração Y já se preocupa com as questões ambientais e sociais, a geração Z vai além e transforma a preocupação em ativismo. Mostram forte ambição por êxito profissional e engajamento em algum tipo de ativismo ideológico, político, sexual, ecológico, étnico ou humanitário. Tem dificuldade com limites e formalidades, relacionamentos presenciais, atenção focal e comunicação verbal. Relacionam-se mais pelas redes sociais. Eles são ainda mais plurais e dinâmicos que a geração Y e por isso diversidade e inclusão são conceitos intrínsecos à sua identidade e à sua concepção de sociedade também. São questionadores, forte senso crítico e mostram pensamento e identidade fragmentado, identidades fluídas, como mencionamos também. Muitos casos de ansiedade, depressão e suicídio. Medo de não pertencimento, do insucesso e do futuro. Aqui estão os principais medos dessa geração. Medo de não ter dinheiro, 12,7%. De não ter uma família, 15,6%. Medo do futuro, 15,7%. Solidão, 17%. Medo de ter solidão. Medo de não ter propósito, 17,4%. Medo de não ter uma carreira, 18,5%. Percebe que ao mesmo tempo que é a geração mais conectada, que tem acesso a mais pessoas, independente de onde estão, é uma geração que se sente mais só e sente medo de não ter propósito para a sua vida. Nós precisamos refletir como líderes, se estamos oferecendo o verdadeiro propósito para as novas gerações. Vou abrir mais para frente, se der tempo. Vamos para a próxima. Geração Alfa, 2010 em diante. Essa aqui está em análise ainda, está em estudo. Mas é a geração que vocês trabalham com ela, boa parte aqui.
Nasceram de 2010 para frente, de 0 a 14 anos, influências, mundo virtual, redes sociais, cultura digital, características. Não existe divisão entre online e offline, não existe para eles. Estão conectados a todo momento, em todo lugar. Consideram celular, internet e redes sociais imprescindíveis. Sua dependência da inteligência digital está moldando sua identidade e relações. Os aparelhos digitais, para boa parte dessa geração, começam a se tornar como parte do próprio corpo. Eles não conseguem enxergar ou ver o mundo sem o acesso à internet, sem estarem online, conectados. Estão crescendo em uma época de polaridades e de extremismos, e sendo hiperestimulados à militância, à contestação e à mobilização. Estima-se que essa geração será protagonista do início de uma relação afetiva entre seres humanos e máquinas. É uma estimativa que existe para essa geração. E algumas você já percebe que elas têm uma relação de sentimento e emoção com aparelhos realmente como esses. Estão crescendo numa época de polaridade e extremismos e sendo hiperestimulados à militância, contestação e mobilização. Criados pela geração Y ou até mesmo pela Z, as crianças da geração alfa tendem a serem criadas ainda mais livres em relação à sua identidade. Gênero e orientação sexual provavelmente não serão amarras, assim como o direito à diferença será uma causa ainda mais fortalecida. Criada pela geração Y ou até pela geração Z, as crianças da geração alfa tendem a reproduzir seus medos e consequências. Meus amigos, como alcançar essas gerações? Primeiro devemos falar algo sobre essas gerações com base na Bíblia. Eu convido você a abrir um texto de Lucas, capítulo 1, verso 48 a 50. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 48 a 50. Diz assim, está aqui dentro do Cântico de Maria. Lucas 1, 48 a 50. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor para todas as gerações. E não existe uma geração que se levantou nessa terra que não teve oportunidade à misericórdia do Senhor, amém por isso. Independente de ser uma geração com dificuldades, com problemas, e todas têm, aparentemente, quanto mais o tempo passa, nos parece que elas têm mais problemas, mas há a misericórdia do Senhor para todos. Há um testemunho do Senhor para todos, em cada geração. Deus não permite que uma geração fique sem a sua graça e a sua misericórdia. Como nós recebemos essas gerações, como nós recebemos essas crianças, esses jovens que chegam até nós. Vejam o conselho profético. Os que esperam ter sucesso na educação dos jovens devem aceitá-los como são, não como deveriam ser, nem como serão quando saírem de sob a sua instrução. Como que nós recebemos as crianças, adolescentes e jovens, como eles são, isso não quer dizer que nós vamos dizer que está tudo bem, continua com seus problemas, com seus erros, com seus pecados. Esse texto da irmã White está dizendo que nós devemos receber eles como eles estão. E quando eles estiverem sob a nossa responsabilidade, então eles terão oportunidade de crescerem, de se desenvolverem, de serem formados sob a nossa instrução. Nós acolhemos, nós recebemos, e aí nós avançamos, permitindo eles terem um contato com a palavra de Deus que transforma, que educa, que modifica, que repreende.
Nós precisamos equilibrar a mensagem em nossos dias. Contar uma meia-verdade é mais perigoso do que até contar uma mentira. Essa é uma estratégia do inimigo, inclusive. Em nossos dias falamos do amor de Deus e não podemos nunca parar de falar do amor de Deus. Devemos falar sempre do amor de Deus. O amor que acolhe, o amor que limpa, o amor que salva, o amor que resgata, o amor que aceita e que abraça. Mas a Bíblia também fala que eu repreendo e disciplino todos aqueles quanto eu amo. O amor também disciplina, o amor também repreende, o amor também exorta, o amor também corrige. A base é o amor. Devemos receber como eles estão, porque as manifestações são apenas o resultado e a consequência, como vimos hoje cedo, da história que eles acreditam, da narrativa que está no coração deles. Recebemos eles como estão, e então com amor conduzimos sobre a nossa instrução, para eles saírem das nossas mãos daqui a algum tempo, com base na palavra do Senhor. Mas nós não podemos esperar que eles já cheguem como se estivessem saindo das nossas mãos. Há uma grande responsabilidade nossa, da geração formadora. A Bíblia atribui essa responsabilidade à geração formadora. Desde que eu sou novo, estão procurando o problema dos jovens. Estão querendo saber qual que é o problema dos jovens. Qual é a faixa que mais saem membros da igreja? A faixa de idade. Aí tem as pesquisas, os estudos. A partir dos 17, dos 18 anos, até os 30. E aí estão estudando qual é o problema dos jovens. Eu vejo há décadas já a igreja procurando qual é o problema dos jovens. Eu tenho algumas sugestões de que estejamos procurando no lugar errado. O que é uma geração? Uma geração, ela é o resultado das buscas e das omissões da geração anterior. Uma geração, vou repetir, o que é uma geração? A geração, ela é o resultado, o fruto das buscas e das omissões da geração anterior. Quando pensamos qual é o problema, por que os jovens estão saindo da igreja nessa idade? Normalmente, olhamos para o problema pensando nos jovens, mas não assumimos que o problema pode estar na gente, na geração formadora. O que acontece? Ao meu ver, os jovens não estão saindo da igreja com 17, com 18 anos, boa parte deles. Estou querendo aqui ser generalista, mas boa parte deles. O que acontece com 17, com 18 anos? Eles começam a ter o quê? Independência, autonomia. E eu posso falar para você, sem medo de errar, que boa parte desses que saem aparentemente com 17, com 18 anos, já tinham saído faz tempo. Só estavam com o corpo na igreja. Bate no comportamento do jovem, humilha e expõe o jovem por causa do seu comportamento, mas não ama ele e trata realmente na essência o problema. Você pode até silenciar aquilo que ele faz que te incomoda, mas quando ele tiver 17, 18 anos e tiver autonomia, ele vai embora. Esta geração quer propósito. E por algum tempo parece que nós paramos de dar um propósito para essa geração. Atraímos mais para o entretenimento, para a brincadeira, para a diversão, pouca palavra, pouca Bíblia. E quando nós não damos um propósito, fica um vácuo nessa geração que quer viver por um propósito. Quando nós não damos, o mundo dá. E um propósito sem Cristo vira militância. Um dia eu terminei uma semana de oração em um colégio que tem seminário. Não vou citar naturalmente o nome, no Brasil tem alguns. Quando eu terminei a semana de oração, veio uma professora. Semana de oração falando para alunos de teologia, professores de teologia, outros alunos de outros cursos e aí por diante. Terminei a semana de oração, veio uma professora e falou assim: pastor, eu queria te agradecer.
Você já ouviu um elogio que te deixou constrangido? Eu fiquei constrangido, me senti mal, não só constrangido, mas me senti mal por um elogio. Ela falou assim: queria te agradecer, porque você usou a Bíblia. Falei: professora, obrigado. E eu fiquei pensando, se eu não usar a Bíblia para fazer uma semana de oração, eu vou usar o quê? Se eu não usar a Bíblia para pregar uma mensagem, eu vou usar o quê? Mas você sabe por que essa professora agradeceu? Um esvaziamento do púlpito, um esvaziamento da palavra de Deus. E o que essa geração mais precisa é da palavra cravada no seu coração. E isso parte de nós, líderes da igreja. Eles não são contra a Bíblia, pelo contrário. Parece que em alguns momentos nós vamos colocando tudo no culto, tudo nas programações, vai enchendo de tudo, tem fumaça, tem luz, tem bicho, tem tudo, tem tudo. Aí chega no final, já ouvi algumas vezes: pastor, será que dá para diminuir um pouquinho, fazer em 5 minutos a mensagem bíblica, porque o tempo está estourado já. Meus amigos, eu lembro uma vez que eu fui na 25 de março, quando era bem novo, uns 17, 18 anos, e ali vi um monte de perfume, estavam vendendo perfume, um monte de frasco colorido. Eu novo, uma das primeiras vezes que estava indo na 25 de março, o rapaz falou: quer sentir o cheiro? Eu falei: quero. Senti o cheiro, falei: quanto que é? Ele falou: 10, 15 reais. Eu falei: nossa, 10, 15 reais. Comprei o perfume. Comprei aquele perfume, passava aquele perfume, antes de sair de casa já não sentia mais o cheiro. Sabe qual que é o componente mais caro de um perfume? É o fixador. É o fixador. O cheiro era delicioso, mas não durava 10 minutos. Você pode colocar o que você quiser no culto, dentro daquilo que é correto, mas se você não colocar a palavra de Deus para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, pode todo mundo te agradecer, sorrir, brincar, vai durar 10 minutos. Tem alguns que vão sair dali ainda e ir para a balada, se prostituir, ter relações que não deveriam, ir para a festa que não deveria. É a palavra que tem poder, irmãos, é a palavra que alimenta, é a palavra que essa geração precisa, é a palavra que as nossas crianças precisam. Não tenha medo de abrir a palavra com as crianças, com os adolescentes, claro, da maneira que elas já podem entender, mas abra a palavra, mostre que você está abrindo a palavra. Não abre no celular não, porque é uma grande confusão na cabeça delas. Vê vocês com o celular, elas não sabem se você está na palavra, se está no WhatsApp, se está na rede social. Abre a palavra, isso é um símbolo de uma cosmovisão. Abre, deixa ela ver você abrindo o livro. Lê esse livro com ela e transforma a vida dela através da palavra. Pela palavra o mundo foi criado, pela palavra pessoas foram curadas, pela palavra mortos ressuscitaram. A palavra tem poder. Nós não temos mais a presença física de Jesus, mas nós temos ainda a sua palavra, e ela salva essa geração. Abre a palavra, é a palavra do Senhor. Eu não tenho poder, você não tem poder para resolver o problema que nós nos encontramos. A geração, o problema que essa geração tem, mas nós temos a palavra, e é nossa responsabilidade como líderes, formadores. É muito fácil a gente falar: essa geração não presta, essa é uma geração perdida, essa é uma geração que não tem jeito. É muito fácil se esconder através desses argumentos. É muito fácil se esconder acusando essa geração, quando na realidade essa geração é a consequência das buscas e das omissões da minha geração. Deus está chamando líderes para não se esconderem, para assumirem a sua responsabilidade como geração formadora e, com base na palavra, ensinar esses jovens e essas crianças. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Convido você a abrir no Salmo 78. E nós vamos ver claramente a Bíblia falando sobre isso, sobre a responsabilidade da geração formadora com a nova geração. Salmo 78, eu vou ler e vou ter pouco tempo para explicar, mas por si só esse texto já fala. Acompanha comigo, Salmo 78,
Verso 1 em diante diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. Mantenha a Bíblia aberta. Está colocando a responsabilidade em quem? Sobre a nova geração, sobre a geração formadora. Aquilo que vimos e ouvimos, não podemos esconder ou nos calar, devemos contar à próxima geração. Verso 4, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Verso 5, Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, Deus não nos deixou sem palavra, sem revelação, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais, que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. A fim de que a nova geração, esse é o primeiro objetivo, existem vários, eu vou citar todos. A fim de que a nova geração os conhecesse. E alguns autores estão falando que em breve nós já teremos aqui uma geração pós-cristã, que já começou nos Estados Unidos e na Europa. Essa geração pós-cristã é uma geração que já nasce onde na família não há mais pessoas religiosas que seguem a Cristo. Esse texto fala que Ele estabeleceu um testemunho e ordenou que nós transmitíssemos à nova geração para que eles conhecessem a Deus. E se a nova geração não está conhecendo a Deus, a culpa é nossa. Porque não estamos revelando Deus em nossa vida para eles. O texto continua dizendo, a fim, verso 6, de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Não encubra o conhecimento de Deus à próxima geração, para que se levante uma geração, para que essa geração confie em Deus, para que ela esteja na presença de Deus, e ela continue comunicando às outras gerações os feitos e os mandamentos de Deus. Pastor, como fazer isso? Qual é o método? Qual é a estratégia? A gente gosta tanto de método e tanto de estratégia, né? Eu vou ler uma citação para você, deste homem aqui. Deus não unge métodos, Ele unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. Nós gostamos de métodos, né? E não estou sendo aqui contra os métodos. Mas Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres. Nós estamos procurando como loucos, qual que é o melhor método, qual que é o melhor método para as crianças, qual que é o melhor método para os adolescentes, qual que é o melhor método para os jovens, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, chama alguém, vira tudo, muda de ponta cabeça. Nós estamos atrás de melhores métodos, Deus está nessa tarde, aqui nesse lugar, à procura de melhores homens e mulheres. Meus amigos, o que os homens e mulheres, naquela igreja primitiva, eles tinham? Conta para mim. Quando aconteceu o Pentecostes? O que eles tinham? Eles tinham um pastor famoso, eloquente pregando. Eles tinham um coral cantando. Eles oração e tinha a palavra de Cristo no coração deles. Quando homens se reuniram, esses itens, essas qualidades, houve um Pentecostes. E certamente haverá uma obra ainda maior do Espírito Santo nesse tempo. Eu quero estar presente nela. Não vai ser música de cantor famoso, de coral, não vai ser pastor famoso pregando, não vai ser tecnologia, não é nada disso. O problema que nós temos e a missão que Deus nos deu, não dá para terminar com recursos humanos, é com recursos espirituais, é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Você está procurando melhores métodos, Deus quer que você seja um melhor homem, uma melhor mulher, e que quando uma
uma criança, um adolescente, um jovem dessa geração entrar em contato com você, ela vai ter a percepção que está na presença do próprio Deus. É isso que essa geração precisa, de homens e mulheres do Senhor. Como a gente se engana, como a gente se ilude. Meus amigos, pastor, quanto tempo eu tenho? Vou terminar já. Se tranquilo aí, eu entendi. Um dia, tá aqui. Eu tava perguntando para ver se ele me dava mais, irmão. Obrigado, viu? Um dia Tomás de Aquino chegou para o Papa Inocêncio IV. Eu ia ler essa história para vocês, mas eu vou citar uma história bem conhecida, vocês conhecem. A cura do coxo, 40 anos, era colocado à porta do templo, foi curado. A frase de Pedro, não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno anda. Um dia Tomás de Aquino chegou para o Papa Inocêncio IV e falou assim, o Papa Inocêncio IV, falou para Tomás de Aquino, falou assim, Tomás de Aquino, a igreja hoje não precisa mais dizer como Pedro e João, não tenho nem prata e nem ouro. A igreja tem recursos, a igreja tem bens materiais, a igreja tem patrimônio, a igreja tem dinheiro. A igreja não precisa mais dizer, como Pedro e João, não tenho nem prata e nem ouro, porque hoje a igreja tem. Ao que Tomás de Aquino, de forma fulminante, ele disse, é verdade. A igreja não precisa mais dizer, não tenho nem prata e nem ouro, mas tampouco pode dizer, levanta e anda. Galera, se tiver que faltar alguma coisa para a gente, que falte o material, que faltem os recursos, que falte a sala mais bonita, que faltem os bancos, que faltem os telões, que faltem os equipamentos, que falte o teto, que falte tudo, mas que nunca falte na minha e na sua vida recursos espirituais, porque são esses recursos que vão levar crianças, adolescentes e jovens dessa terra para o céu. São recursos espirituais. Deus chama você para ser padrão, para ser referência. Vou ler o último texto. Abra sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos extrair daqui o último conselho, que eu vou pedir para você abrir a Bíblia, porque depois eu vou citar um outro ainda. Abre aí em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Verso 14, diz assim. Fazei tudo sem o quê? Já caiu aí, irmão? Já nas 3 primeiras palavras já dá um tombo na gente, né? Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa, pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, a Bíblia, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que esse texto está dizendo? Você, dessa geração, você pode viver em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração corrupta, mas Deus espera que em meio a essa geração, você seja sincero, irrepreensível, inculpável, para você resplandecer como uma luz nesse mundo, para que a palavra de Deus continue sendo apresentada e exaltada. Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai achar fé na terra? Ele está dizendo que a última geração desse mundo, uma das características da última geração do mundo será a incredulidade. E em meio a uma geração incrédula, Deus está levantando homens e mulheres para serem como luzeiros em meio à escuridão dessa geração. Ele está chamando você. Ele está chamando você para se consagrar mais, para passar mais tempo com Ele, para estudar mais a palavra, para ser mais cheio do Espírito Santo, porque esse é o método de Deus. O método de Deus são pessoas que derramam a sua vida sobre outras pessoas, mas pessoas consagradas, que se tornam o padrão. E aqui eu cito o último texto, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, ele diz assim, Paulo diz a Timóteo, um jovem líder, como a maioria aqui. Timóteo tinha entre 30 e 35 anos, considerado novíssimo para a função que ocupava.
tinha muitos problemas, nem sempre os líderes da igreja entendiam, tinha dificuldades. Paulo falou assim: Timóteo, eu vou pedir para você abrir, para que você risque esse texto. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, abra sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ele diz assim, esse é um texto para você riscar, viu? Para você marcar. Ele diz: Timóteo, ninguém te despreze por causa da sua mocidade. Ninguém te despreze porque você é jovem, Timóteo. Ninguém. Pelo contrário, torna-te o padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo está dizendo: Timóteo, ninguém despreze você porque você é jovem. Ninguém desacredite de você porque você é jovem, nem você mesmo. Pelo contrário, torna-te o padrão. Paulo não está dizendo para Timóteo ser o padrão dos outros jovens. Paulo está dizendo: Timóteo, seja o padrão de todos os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele está dizendo: Timóteo, se o seu pastor não for padrão, seja um padrão para ele. Se o seu ancião não for padrão, seja você o padrão para ele. Se você não tiver um padrão na sua igreja, seja você o padrão. Não foge, não se esconde. É muito fácil assumir a posição de ficar reclamando e acusando. Ele está dizendo: se ninguém for o padrão, seja o padrão você. Na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Ele estava tendo dificuldades. Paulo não aconselhou para ele: Timóteo, você está tendo problemas com a igreja? Abre a sua igreja, abre a sua comunidade. Ele não está dizendo isso para Timóteo. Ele falou: você está tendo problemas na igreja? Seja o padrão, Timóteo. Permaneça e seja o padrão, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja a materialização daquilo que você gostaria de ver nos outros. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Essa palavra padrão, ela originalmente, ela se referia à marca de um soco, de uma pancada que deixava numa argila, num barro. E depois veio, essa palavra ela foi ganhando outros significados semânticos, inclusive de imprensa, de imprimir. Essa palavra significa isso, a marca deixada por uma pancada. Sabe o que ele está dizendo? Timóteo, seja a impressão visível de Deus nessa terra. Seja a impressão visível do Senhor, a marca do Senhor, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, meu tempo está acabando, eu quero terminar contando uma história para vocês. Um dia eu trabalhava como capelão na escola da Alvorada. Ali tinha um garoto chamado Mateus, tinha 9 anos, 5º ano. Estudei a Bíblia com aquele menino, eu estudava a Bíblia com as crianças. Eu entrava na sala de aula, preparei um estudo, 5 perguntinhas, todas as crianças, 8, 9 anos, abrindo a Bíblia. Abriam a Bíblia e respondiam a pergunta, claro, num formato para eles. Abria a Bíblia, todos abriam, liam o texto, respondia 5 perguntas por aula. Depois fazia perguntas por fila, fazia ali uma dinâmica com eles. Fiz um apelo para o batismo. O Mateus aceitou. Fui na casa do pai do Mateus. Falei assim: olha, o seu filho tomou a decisão pelo batismo. Nós estamos muito felizes. Fiquei sabendo que ele, ali naquela visita, que ele era ex-adventista. Ele falou assim: pastor, eu sou ex-adventista. Eu apoio, para mim está tudo certo. Mas a mãe dele não é adventista. Nós estamos separados. Tem que falar com a mãe do Mateus. Falei: tá bom. Fui até a casa da mãe do Mateus. Ela um pouco mais resistente, de uma outra denominação. E eu explicando para ela que o Mateus tinha tomado a decisão por Cristo. Como impedir uma decisão por Cristo? Entre tantas coisas que a molecada, a meninada estava fazendo, eu falei: seu filho tomou a decisão por Cristo. E depois de alguma conversa, ela soltou uma frase assim, falou: tá bom,
Se o pai dele deixar, aí eu deixo. Eu falei, tá bom. O pai falou que se a mãe deixasse estava tudo bem, a mãe falou que se o pai deixasse estava tudo certo. Eu falei, beleza. Marcamos a data do batismo do Mateus. No batismo, estava lá o pai, ex-adventista, a mãe de uma outra denominação, os dois separados, assistindo. Aquele dia, o batismo do Mateus causou um impacto tão profundo na vida daquele casal. Aquele momento mexeu tanto com eles, não foi a mensagem do pastor, não foi nada que aconteceu ali, a não ser o testemunho público daquela criança de 9 anos, Mateus sendo batizado. Vou resumir a história, porque o meu tempo já terminou. Aquilo impactou tanto aquele casal. Os pais reataram. O marido foi rebatizado e a esposa fez estudo e foi batizado, os 3 na igreja adventista do 7º dia. Uma criança de 9 anos, a decisão de uma criança, você não sabe aquilo que pode acontecer nesse mundo, através da criança, do adolescente, do jovem que Deus colocou na sua mão. Uma criança, um jovem, uma pessoa, uma história, uma família foi transformada. Eu poderia contar histórias e histórias para você. Pastor, se você puder resumir, o que as novas gerações precisam? De homens e mulheres consagrados, que apresentem a palavra do Senhor para eles. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use com grande poder, e que você seja esse homem, essa mulher do Senhor, para abençoar essa nova geração. Que bênção, Deus seja louvado, pastor Henrique. Obrigado por poder partilhar conosco conselhos tão preciosos, e eu creio que esse é o mais importante mesmo, a valorização da palavra. Aqui está uma lembrança, tá? Para materializar aí a sua disposição. Que Deus continue guiando seu ministério. Valeu.